Beth, eu sou Milena Anjos e este é mais um episódio do Nabo Podcast, um episódio mais que especial. A partir desse mês, nós iniciaremos uma série trazendo convidados e convidadas para abordar determinados temas. E o tema de hoje, a gente vai ter duas convidadas maravilhosas que já vão se apresentar. Nós falaremos sobre o 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negro, Latino-Americana e Caribenha. Então, por favor, gostaria que vocês se apresentassem. Eu sou Luana Soares, sou historiadora, sou mestranda em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia, sou militante do movimento feminista e do movimento antirracista e sou uma mulher negra, nordestina, diaspórica, na luta diária por me manter nesse país tão racista e tão sexista com as mulheres, em especial as mulheres negras. Bom, eu sou Dominique Azevedo dos Santos, sou jornalista por formação, tenho pós-graduação em Gênero, Raça e Sexualidades para a formação de educadores pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Venho atuando aí em diversas frentes, mas principalmente nas frentes ligadas à diversidade, à inovação política, ao jornalismo, numa luta antirracista cotidiana. Sou mãe de uma criança negra, uma mulher negra, mãe de uma criança negra, com um companheiro negro. Então, essas questões nos atravessam todos os dias, cotidianamente, né? O racismo não tira férias. Então, a nossa postura frente a tudo isso é de enfrentamento, de afrontamento mesmo. Participei de um programa em 2018 de inovação de jornalismo nos Estados Unidos, intercâmbio profissional. E a partir dessa experiência eu venho contribuindo para um jornalismo cada vez mais antirracista. Perfeito. Para a gente começar a conversa, eu queria que a gente falasse, né, que vocês falassem sobre o que é o 25 de julho, né, quando é que essa data, essa comemoração, ela acontece, a importância dessa data, né, porque dos mesmos criadores do Todas as Vidas Importam, algumas pessoas podem questionar, mas já não tem o 8 de março, não estou entendendo esse 25 de julho. Então, eu queria que vocês falassem sobre quando é, né, que ela é instituída e sobre a importância dela. Pronto, então, o 25 de julho, ele nasce na década de 90. Né? A gente precisa pensar que naquele momento o movimento feminista negro ele estava se constituindo em uma nova onda, né? Uma onda que pregava que o pessoal é político, né? Saindo desse sujeito mulher universal, né? No qual a Milena até tocou, né? Por que um 25 de julho, né? E por que não um 8 de março que englobe todas as mulheres? Então, a perspectiva de ter um Dia da Mulher Negra é por conta dessa especificidade que viver em uma sociedade racista e sexista traz para as mulheres negras. Então, o 25 nasce em São Domingo, no primeiro encontro internacional de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. Então, é um encontro que pega aqui toda a América do Sul e a América Central. Então, tem um significado muito especial na perspectiva diaspórica. E, além disso, em 2014, ele foi sancionado pela presidenta Dilma, né, como o Dia Nacional também da Mulher Negra e homenageando a Teresa de Benguela. Então, hoje, o 25 de julho já está consolidado, tem os movimentos feministas, de uma forma geral, realizam ações aqui no Brasil, e isso é muito interessante, é muito bacana. Lua, eu queria que você me falasse um pouco sobre Teresa de Benguela, porque é isso, né? Eu acho que nós três somos da mesma geração
e a gente não aprende sobre essas mulheres na escola. A escola não fala sobre essas mulheres. Então, por exemplo, o 25 de julho, para mim, é uma data que eu só vim conhecer quando entrei na faculdade. Na escola não se discute essa data. Foi uma data instituída em 92 e a gente não se discute, a gente não fala sobre isso na escola. Então, muito menos sobre as heroínas negras, né? Com Teresa de Benguela. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa mulher. Pronto. Então, é importantíssimo falar de Teresa, porque eu acho que cada vez mais nós precisamos evidenciar as referências negras brasileiras que nós temos. Isso é uma tarefa mais do que nunca decolonial. Então, Teresa de Benguela foi líder quilombola no estado do Mato Grosso. O período histórico de Teresa de Benguela é o século XVIII. Ela chefiou um quilombo que tem 2 nomes, na verdade. Algumas pessoas chamam de Quilombo do Quariterê e outras se referem a Quilombo do Piolho. A referência Piolho é por conta do marido de Teresa de Benguela, que era o José Piolho, que era uma liderança também desse quilombo. Então, com a partida dele, com a passagem dele, Teresa vai se tornar liderança dessa comunidade. É um quilombo que vai resistir até o final do século XVIII, até que sofre uma ação por parte de Luiz Pinto de Souza Coutinho, e essa população vai ser morta e aprisionada. Então, como tantas outras referências históricas femininas, é uma história pouco conhecida, né? Pouca gente sabe sobre esse processo de resistência à escravidão que as mulheres negras fizeram aqui no país. O espaço didático, de uma forma geral, silencia, né, essa produção da vida, essa produção de resistência que as ancestrais fizeram. Então, é muito importante trazer a evidência da Teresa aqui para o nosso papo. Sim, é bem importante, assim, e aí você falando, Luana, eu fiquei aqui pensando, né, da importância desse trabalho também posterior que a gente vem desenvolvendo de memória, né, das nossas ancestrais. Eu estou aqui com um livro de Jari de Arraes, que ela traz um título, né, Heroínas Negras Brasileiras em 15 cordéis. E um dos cordéis contempla a Teresa de Benguela, que diz o seguinte: na história do Brasil, nas escolas ensinadas, aprendemos a mentira que nos sempre é contada, sobre o povo negro e índio, sobre a gente escravizada. Nos contaram que escravos não lutavam nem tentavam conquistar a liberdade, que eles tanto almejavam e por isso que passivos os escravos se encontravam. Ô mentira catimbosa, me dá nojo de pensar, pois o povo negro tinha muita força para juntar e com grande inteligência se uniam para lutar. E aí tem mais algumas páginas, mas eu vou para o finalzinho, que é o cordel sobre Teresa, que diz o seguinte: Ô Teresa de Benguela, nosso espelho ancestral, sua alma ainda vive e entre nós é maioral. Nós honramos sua luta, sua força atemporal. É de arrepiar, né? Porque assim, hoje a gente tem essas possibilidades e a gente precisa cada vez mais lançar energia e publicizar cada vez mais esses conteúdos nas escolas, nos processos formativos, também dos educadores, né, e das educadoras, que é um processo mesmo assim que precisa envolver todas essas camadas da sociedade. Mas é interessante a gente pensar que Teresa, ela chefiou esse quilombo, como muito bem colocou Luana, e foram 20 anos de resistência, sabe? 20 anos ali, com uma rainha. E essa história não foi contada para mim, não foi contada para Milena, não foi contada para Luana,
na escola, mas hoje eu posso contar para a Liz, minha filha de 6 anos, ela sabe quem é Teresa de Benguela. E no nosso quarto tem uma imagem da Teresa de Benguela que ela mesma coloriu. Então, assim, eu acho que alguns passos foram dados, mas a gente precisa caminhar ainda mais. Nossa, Adão, é muito emocionante ouvir você falar isso, porque o que eu, Mari e Léo, a gente sempre discute nos nossos episódios é sobre isso, né? É sobre a esperança que a gente tem dessa geração, né? A gente já é fruto de uma luta, né, de muito antes. Se nós estamos aqui hoje, né, discutindo sobre isso, né, é porque muitos vieram antes da gente para a gente estar aqui hoje. E quando você fala isso, né, eu não soube quem era a Teresa na época da minha escola, e hoje a sua filha já sabe. Isso dá uma esperança de que as coisas podem melhorar, apesar de todos os pesares que a gente vive cotidianamente. Então, acho que esse 25 de julho, a importância desse 25 de julho é justamente para falar sobre isso, contar essas histórias que foram escondidas por muito tempo para a gente, sabe? E que é justamente a partir dessas histórias que a gente consegue se enxergar e criar força para continuar caminhando. Porque se a gente não consegue se enxergar nos caminhos que a gente anda, a gente perde total o curso. Eu acho que o mais importante do 25 de julho é justamente isso, sabe? Esse suspiro de esperança que ele dá pra gente. Que, apesar de todos os pesares, a gente sabe que não são poucos os pesares. Eu acho que a gente consegue ter um pouco de esperança. E tem uma questão sobre Teresa também que é muito importante. Teresa é uma referência política, inclusive. Tem se debatido muito nos últimos anos a questão da participação política das mulheres negras, né? Visto que nós somos subrepresentadas, apesar de sermos ampla maioria da população. E Teresa, além de ser referenciada como rainha, mas Teresa governava esse quilombo a partir de uma lógica parlamentar. Então você tinha conselheiros, tinham deputados, o seu próprio companheiro era um conselheiro. Então tinha ali a expressão de uma participação política, uma ocupação política no final do século XVIII por parte de uma mulher negra. Então, essa referência que tentam fazer da mulher como um sujeito universal que ficava relegada ao espaço privado não vai de encontro à nossa história. E a história que as mulheres negras viveram aqui no Brasil e vivem. A nossa vida, desde sempre, está colocada no espaço público, no espaço de disputa da rua, de disputa da política. Sim. Sim, com certeza, né? E a gente percebe, né, que Teresa tem esse legado, né, na política, enquanto organização mesmo, e não só na política, mas também na administração e na economia. Ela não tinha sistema de troca de armas com os brancos, sabe? Então, assim, a gente está falando de um lugar, de uma atuação muito importante. E a gente está falando do século XVIII, né? Uhum. E é algo que o 8 de março jamais vai conseguir alcançar. Porque o 8 de março coloca muita mulher nesse lugar do... receber flores. Não que não tenho nada contra receber flores. Eu acho que todas nós somos merecedoras de afetos. Mas eu acho que ele acaba esvaziando a discussão sobre a data, sabe? Sobre a importância de se ter um dia para falar sobre as questões das mulheres. Então, eu tenho o meu muito, 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 muito pé atrás como o 8 de março é discutido. Eu acho que é uma data super capitalista, muito diferente do 25, onde a gente está discutindo a gente está em outro lugar. O 8 de março coloca muito um viés muito capitalista e acaba esvaziando a discussão. Com certeza. Sim, e eu percebo assim, que a gente também vem avançando nesse sentido de fazer o quê? Ressignificar a data. E aí você vê mulheres negras adentrando também nessa agenda, visibilizando as nossas pautas, né? A partir do 8M. Uhum. Então, assim, não dá conta das mulheres negras. O 25 de julho é essa data, é a nossa data.
E se necessário for, a gente vai colorir o calendário todo, sabe? Porque a gente vai resistir não somente no Agosto da Igualdade, no Novembro Negro, no Julho das Pretas. Nossas resistências serão marcadas em todas as datas, porque todos os dias a gente precisa resistir nesse país. Sim, sim. Com certeza. Quero falar também sobre as referências das mulheres latino-americanas aqui no Brasil. Porque quando a gente fala sobre referências de mulheres negras aqui no Brasil, para além das nossas referências brasileiras, a gente fica muito apegada ainda às referências norte-americanas, que são maravilhosas, são super importantes, mas eu sinto que aqui a gente acaba não tendo tanto contato com as produções latino-americanas, tanto das intelectuais, quanto das artistas, cantores, enfim. E aí, Dom, eu queria que você falasse um pouco da sua pesquisa, da sua série que você está construindo, né? Qual é o objetivo? Quando é que você decide pesquisar sobre isso? Quando é que você decide que é importante se falar sobre essas mulheres? Como é que você chega até essas mulheres? Queria que você me falasse um pouco do seu processo, o que é seu trabalho. Sim, acho que antes eu queria falar um pouquinho dessa referência das mulheres latino-americanas, pensando principalmente no Brasil, né? Quando a Angela Davis esteve aqui ano passado, não sei se vocês acompanharam, né? Ela sinalizou assim, que a gente precisava olhar mais para as nossas, né? Inclusive para Lélia Gonzalez, que é essa grande referência que precisa ser cada vez mais utilizada, né? Pensando aí nesses estudos acadêmicos para romper com esse racismo epistêmico dentro das universidades. E aí a gente volta um pouquinho mais. Tem não sei se vocês já assistiram um documentário que traz um trecho que está disponível no CUT, que é um acervo e tudo mais. Aí tem uma cena que é muito emblemática, assim, de você ver Sueli Carneiro, mais nova, falando sobre, cantando, né? Cantando aquela canção, né? Que fala o seguinte, né? Luísa Marim, chefa de negros livres, e a preta Zeferina, exemplo de heroína. A Qualcune de Palmares, soberana quilombola, e Filipa do Pará, negra ginga de Angola. África liberta em tuas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras. E aí me faz pensar, né, quantas anônimas guerreiras brasileiras que a gente tem aí, né, nesses longos anos de resistência, né? E olhar para essas pensadoras, para essas mulheres intelectuais, é muito importante, mas também olhar para essas que não estão na academia, sabe? Aquelas que nos guardam a nossa chegada, guardam a nossa saída, sabe? Aquela tia do mingau que está ali, ó, na entrada da rua, todo dia fazendo o seu corre. Essas mulheres são anônimas guerreiras brasileiras, né? Com um histórico de resistência. Eu, outro dia, participando de uma live, eu estava até questionando sobre isso, né? De que as pessoas no Brasil não protestam pelo genocídio negro. Claro que protestam. Não acontece uma morte sequer na periferia de uma pessoa inocente que não tem um protesto, gente. Então, assim, isso aí é balela. Sim, nós temos um histórico de luta, de resistência, e esse histórico, ele perpassa principalmente pela história e pela resistência das mulheres negras. E aqui a gente pode citar Beatriz Nascimento, Lélia, Luísa Bairro, Sueli Carneiro, Maria Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, Cidian da Silva, Vilma Reis, Ângela Figueiredo, Valdeci Nascimento, Tânia Palma, né, trazendo mais para essa questão atual, a própria Zelinda Bairro, Maura Cristina, que estão em frentes diversas, né? A Ana Luísa Flausina. Nós temos, e aqui eu estou falando de mulheres baianas também, nós temos sim essas referências, e aí se a gente vai pensar em Américas, a gente vai conhecer um pouco mais também. Eu posso aqui citar muito brevemente
a Oti Curiel, né, que é conhecida pelo pensamento feminista, lésbico, decolonial. Então, assim, a gente tem, sim, boas referências e a gente precisa usar. E é a partir desse movimento também que vem esse movimento meu de criar essa série. Que é interessante pensar, Luana e Milena, que em 2017 Sim. Eu fui para a Colômbia participar do terceiro colóquio de povos afrodescendentes. E lá eu fiquei assim, primeiro eu fiquei em choque, vou dizer para vocês. Porque em saber que tinham negras e negros de todos os países da América Latina, inclusive da Argentina. Aquilo ali para mim foi assim, nossa, onde é que eu estava, sabe? Em 2017 eu já estava sim no processo de ativismo. Mas assim, é como se a gente estivesse muito apartada de América, né? De América do Sul. Mirando sempre Europa, mirando sempre América do Norte, né? Pensando sempre os Estados Unidos, que tem um importante histórico de luta, sim. Mas assim, e os nossos aqui, né? Onde é que nós estamos? Tem a gente precisa lançar esse olhar também. E aí, conhecendo essas pessoas e entrevistando, porque eu fui a convite do Correio Nagô, no qual eu era editora-chefe do portal, eu fui com outras 2 pessoas da equipe. E quando eu voltei da Colômbia, eu escrevi uma matéria chamada O que querem as mulheres afrodescendentes da diáspora afro-latina. E ali naquela matéria eu fui trazer um pouquinho da experiência de estar em Cali, Colômbia, com essas referências, né, da América Latina, discutindo as questões dos povos afrodescendentes. Bom, o tempo passou, vida seguiu e aquilo ficou ainda ali, né? A resposta eu ainda queria buscar mais, né? Eu trouxe na matéria, mas dentro de um espaço de limitação mesmo do texto. E aí, em 2019, eu fui apresentar um artigo num congresso em Mar del Plata, na Argentina, chamado 14ª Jornadas Nacionais de História da Mulher, e o Congresso Ibero-Americano de Estudo de Gênero, e fui eu para a Argentina. E arrastei meu companheiro, Léo Rocha, para ir comigo, porque eu disse, olha, eu vou começar a gravar essa série na Argentina, vou apresentar o artigo e vou começar a gravar. É a câmera mesmo na mão e trocentas ideias na cabeça. E a minha pergunta motivadora para a série é o que querem as mulheres negras na diáspora afro-latina, caribenha. Bom, e aí surgiu a série, né, começou a nascer ali de fato, a série que se chama Anastácia Vai Falar. Né, começou a ser rodada em agosto, bem no mês, né, que a gente lembra a revolta dos Búzios, E a ideia da série é a gente falar do silêncio e amplificar as vozes dessas mulheres, né, de nós mulheres negras. E não por acaso a gente iniciou as gravações na Argentina, um país que passou por um violento processo de escravização, que foi povoado por negros e negras oriundas e oriundos do continente africano, e que o país desconhece sua população afrodescendente, que esconde, inclusive. E ali começou o meu desafio, né? Porque eu fui para uma região que, diferentemente de Buenos Aires, que é para onde a maioria dos brasileiros e brasileiras vão, eu fui para Mar del Plata, para um congresso de gênero, de maioria branca, e, por incrível que pareça, as negras e negros que eu encontrei nesse congresso eram quem? Os brasileiras que estavam lá apresentando o artigo. E gravei também com algumas mulheres lá, aproveitei e gravei com mulheres da Argentina. E a minha saga, né, por mulheres negras que estivessem na Argentina, sejam elas argentinas ou não, essas mulheres que estão em diáspora. Lá eu conheci Marlene, uma médica que está acabando de terminar a residência em psicanálise, não. Eu esqueci agora o nome da formação dela. Mas, enfim, ela é poeta também. Marlene
deu entrevista, e me toca muito essa entrevista dela, porque quando eu faço a pergunta, né, o que é que ela deseja para as mulheres negras na diáspora, ela responde, né, ela responde que o desejo dela é que a gente possa ser tratada como pessoas normais, sermos tratadas como gente, pessoas possíveis de afeto, né, e questiona essa desumanização que vem fruto do processo aí de escravização do nosso povo. Bom, a série nesse momento está no processo de decupagem, eu estou com um volume gigante de entrevistas, gravei no Brasil com algumas pessoas já, mas aí eu quero colocar no ar o primeiro episódio, que tem uma perspectiva de trazer uma linguagem de série, que não seja aquela série mais documental, que é só assim, a pessoa lá sentada falando. Eu quero trazer alguns recursos para tornar também essa linguagem mais acessível para fora da minha bolha. Porque eu estou cansada de falar para a minha bolha, sabe? De falar para dentro. Boa. Eu quero falar cada vez mais para fora enfim. Essa série é mais uma parte da nossa luta pelo direito de existir, resistir. E tá bem bacana, viu, gente? Bem bacana mesmo. Você tá super animada. Penso que vai dar o que falar. E aí, o nome da série é legal também trazer essa contextualização, que é em referência à Anastácia mesmo da história, né? Sim. É aquela mulher que tem um símbolo aí que ficou eternizado, né? De uma mulher negra que está usando uma mordaça. E que pouco se fala do processo de resistência da Anastácia, né? Que foi uma mulher negra escravizada, como muitas outras mulheres, e que teve uma luta, assim, que inspira a resistência de muitas e muitas outras. Então, assim, a Anastácia vai falar. A Anastácia não vai ficar calada mais, não. Assim, é pra gente romper com o silenciamento. Perfeito, Dom. Eu lembro que eu fui ver uma exposição em 2018, lá na Pinacoteca de São Paulo. O nome da exposição era Mulheres Radicais. E ela trazia obras de artistas, né, todas mulheres latino-americanas, fazendo o recorte dos anos 60 a 85. Eram aproximadamente 120 artistas brasileiras, enfim, de todos os países da América Latina. E adivinha quantas mulheres negras tinha nessa exposição? Uma única mulher negra, que era a Vitória Santa Cruz, que é popularmente conhecida aquele apresentação dela, né? Gritaram-me negra. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, que feminismo é esse, né? Que eu acho que eu queria um discurso um pouco com vocês sobre esse tipo de abordagem. E aí eu fui ver que eram as curadoras, né, da exposição. Eram duas mulheres brancas. E aí eu falei, tá explicado, né? Tá explicado, é uma questão real, estrutural. Porque a gente não tá falando no universo de 5, se fosse. Tô falando no universo de 5 artistas, tô falando no universo de 120 artistas latino-americanas. Eu tive o trabalho de olhar, fui buscar a cara de cada uma e ver que só tinha Vitória Santa Cruz. Tem 28 brasileiras nessa exposição, não tem uma brasileira preta. Eu fico, gente, a gente não tem artistas visuais negras. Cadê essas mulheres negras? Que discussão é essa de mulheres radicais sem ter uma mulher preta? Então, eu queria falar um pouco também sobre esse feminismo, a importância desse recorte dentro do feminismo. Sim. Uma coisa interessante sobre o que a Dominique estava colocando, e aí você traz isso a partir dessa experiência sua enquanto nesse espaço, é sobre a multiplicidade do ser mulher negra. Tem um conceito que eu gosto muito que se chama a colonialidade do corpo, né? Essa estratégia de controle do que ser mulher negra. Então, essa noção de que ser mulher negra é ser apenas uma coisa. E isso se apresenta quando não consegue nos enxergar como intelectuais, não consegue nos enxergar enquanto artistas visuais, não consegue nos enxergar como sujeitos que têm subjetividades. Nós estamos falando aqui fazendo podcast, e essa semana eu comecei a ouvir um outro podcast
E a pessoa responsável pelo podcast dizia assim, falava sobre macrodefinições e falava que o racismo é uma macrodefinição. E ela dizia, essa macrodefinição faz com que você escute a minha voz e imagine que esse ser intelectual que está aqui produzindo conhecimento é uma mulher branca. Então, essa noção de colonialidade dos nossos corpos, de controle do corpo feminino negro, de animalização do corpo feminino negro, faz com que você tenha experiências como essas, né? De chegar em uma exposição que fala sobre radicalidade, e aí, quem mais é radical no mundo, senão as mulheres negras, porque o radical vem de raiz, e nós somos raízes, somos sementes, somos as folhas, somos o tronco, nós somos a árvore inteira, né, do mundo, da África, da Ásia, da América, da Europa, inclusive, porque a riqueza da Europa veio da mão do povo negro, e não encontrar no universo de 115 uma mulher negra. E aí a importância de começar a contestar isso, né? De desconstruir isso. Essa é uma movimentação muito interessante. Um outro papo que eu estava tendo ontem com uma outra companheira era sobre o quanto era comum há alguns anos você ter espaços na política, aí é um pouco do campo em que eu transito, em que as mesas eram unicamente constituídas de pessoas brancas. Na ampla maioria, homens brancos, inclusive. E hoje você já tem um espaço em que as pessoas já começam a dizer, não, tem que ter uma pessoa negra, tem que colocar uma mulher negra. Eu acho que o tecido social ele se move bem devagar, né? As mudanças sociais acontecem bem devagar. Mas eu acho que a gente já tem um movimento aí do que Lindinalva de Paula chama de pedagogia do constrangimento. Importantíssimo. Adoro a pedagogia do constrangimento. Eu sou adepta. Acho que está lado a lado com a pedagogia da libertação ali de Paulo Freire. A pedagogia do constrangimento. Quer dizer, nós precisamos ter mulheres negras e homens negros ocupando esse espaço. E ocupando esses espaços intelectuais aí nas mais variadas formas, seja na escrita, nas artes visuais, não apenas falando sobre questão racial, mas falando sobre o mundo, de uma forma geral. Eu tenho uma página, uma coluna no site Mídia 4P, e eu comecei a escrever e tal, e a priori, na minha cabeça, assim, eu pensava, não, vou fazer uma análise sobre racismo, assim, a partir de conceitos intelectuais, formais, da academia. E aí depois eu fiz um processo de refletir e falar, cara, eu vou escrever sobre as séries que eu assisto. Perfeito. Sobre filmes, porque eu sou uma, assim, viciada. O que eu faço, quando eu tenho um tempo livre, eu sinto para assistir. E comecei a escrever, e essa foi uma experiência muito bacana, de apresentar esse olhar da mulher negra como múltipla, né? Nós temos aqui 3 mulheres de 3 instâncias diferentes, produzindo conhecimento sobre diversos assuntos. Então, isso é importante, isso é muito bacana. Perfeito. Sem dúvida, né? E quando Milena e Luana faz também essa colocação sobre esse aniquilamento, né, das nossas subjetividades, eu estava aqui lembrando, enquanto vocês estavam falando, do trabalho de Joana Flores. Maravilhosa. Ela tem um livro um livro chamado Mulheres Negras do Museu de Salvador, Diálogos em Branco e Preto, né? Que vai justamente questionar esse lugar da mulher negra nos museus. A gente está falando numa cidade com mais de 80% da população negra, que em pleno século XXI essa população ainda não se vê representada nesses espaços, né? Pelo contrário, o lugar é sempre daquela enciclopédia mesmo, ilustrada, enfim, que sempre recai, como ela coloca no próprio livro, né? Em legendas e informações vazias sobre
esses corpos, né? Que é um processo mesmo de desumanização e que faz parte, como a Shirley Band diz, né? Da necropolítica. Então, resistir a tudo isso é um processo que eu vou dizer para vocês, sabe? Muitas vezes dá uma canseira, sabe? E a gente tem que realmente apelar para a pedagogia do constrangimento mesmo, como diz Lindy, porque tem uma hora que a gente fica cansada, sabe, disso? Essa ideia de que a gente tem que ensinar para as pessoas brancas o que é racismo. O racismo é um problema da branquitude, sabe? A gente vem há anos combatendo, pensando em políticas afirmativas. A gente tem aí o movimento negro educador, que fez um trabalho fantástico, né? Assim, de construção, de lutas por emancipação. E aí, em pleno século XXI, eu tenho que dar aula para as pessoas brancas, né, que elas não sabem muito bem como serem antirracistas. Eu acho que essas pessoas têm que parar de serem preguiçosas, começar a estudar todo esse material, toda essa potência aí que foi construída ao longo desses anos e que está disponível, né? Está disponível no Google, está disponível na academia, está disponível numa livraria que você comprar alguns livros. Então, assim, estamos produzindo conhecimento. Se você não sabe, se informe, procure saber, porque chega uma hora que eu vou dizer para vocês, fico cansado. Ô, Dan, não é só você não. Porque é uma cobrança o tempo inteiro, é uma cobrança para que a gente se posicione. Às vezes a gente não tá a fim de se posicionar, a gente só quer ficar na nossa, a gente só quer viver plenamente, sabe? É uma cobrança o tempo inteiro. É a gente, eles fazem a merda, é a gente que tem que explicar para eles, ó, não faz isso não, porque isso aí é merda, tá errado, sabe? Ah, é muito cansativo, pelo amor de Deus. Com certeza. Eu lembro de uma situação lá na redação, que aí uma das estagiárias falou assim comigo, né? Toda vez que sai uma matéria de que uma mulher branca colocou trança, as pessoas dizem que o movimento negro está acusando a modelo de apropriação cultural. Eu disse, para com isso, porque o movimento negro, os movimentos negros, melhor dizendo, não tem tempo para isso. A gente está pensando, gente, como combater o genocídio, essas taxas absurdas, as desigualdades no mercado de trabalho, né? A gente está agora, por exemplo, numa pandemia. Quem são os corpos mais afetados pela pandemia? A pandemia tem cor e ela antecede. Eu diria que o racismo é que está no epicentro da doença. Então, assim, a gente não tem tempo para isso não, sabe, gente? Quem está no ativismo, seja em qual área for, não tem tempo para ficar comentando que a atriz botou trança. Não, por favor. Sim. Exatamente. É complicado, gente. Infelizmente, a gente não tem esse tempo livre. Não temos. Eu até queria ter um tempo livre, sabe, Luana, assim, um tempo livre. Mas eu tô me dando, assim, esse tempo livre, sabe, porque eu penso também que a nossa resistência tem que passar principalmente pelo nosso autocuidado. Porque perfeito, se a gente não cuidar de nós mesmas, quem é que vai cuidar de nós? Né? Nós, mulheres negras que estamos lá na base da pirâmide, quem é que vai cuidar delas? Então, a gente precisa se cuidar, assim, aí pensar autocuidado de uma maneira cada vez mais ampla, para além do skincare, né? Mas o skincare também faz parte disso, eu penso. Porque é isso, né? Esse título que eles esse sistema, né, nos dá de que mulheres guerreiras, é chato, né? É cansativo. É cômodo para eles, né, colocar a gente nesse lugar, porque a gente sempre acaba tendo que receber a porrada nos peitos, mas não, elas são guerreiras, elas conseguem. Mas pra gente é muito cansativo e muitas de nós acaba acatando esse título, né? De, tipo, não, eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser forte o tempo todo pra segurar. Não, a gente não precisa estar sendo forte o tempo inteiro porque nós somos de carne e osso também. A gente precisa descansar, a gente precisa entender que nós não precisamos ser fortes o tempo inteiro. É uma coisa que eu detesto esse título. Esses dias, eu acho que o Atard, ele tava fazendo alguma... Não sei se por conta do Júlio das Pretas, eles estavam fazendo matérias
sobre algumas mulheres empreendedoras, mulheres que fazem algum tipo de ativismo negro em Salvador. E aí eu vi 2 capas, assim, tipo, uma outra semana, uma capa super parecida. A primeira capa foi sobre uma empreendedora negra que trabalha com moda, e aí o título era Beleza Guerreira. E aí na semana seguinte era uma matéria falando sobre os coletivos que falam sobre leituras de mulheres negras e tudo mais. E aí o título era Leitura Guerreira, alguma coisa assim. Mas os 2 tinham guerreira. E eu ficava, meu Deus, para além de serem racistas, não tem nem criatividade, sabe? Porque se apegam a isso e às vezes a gente acaba não analisando, porque a gente fica tão feliz de ter mulheres pretas na capa de um jornal, né? Ao invés de ter corpos pretos, né? Caídos, sombados no chão. A gente vê as conquistas de mulheres pretas. É importante, mas a gente tem que se atentar a essas pegadinhas assim que o racismo coloca pra gente. De, tipo, essa palavra guerreira, pra mim, é muito problemática. É muito problemática, a gente não pode deixar ela passar batido, sabe? Porque a gente acaba descansando muito por acreditar que nós somos guerreiras. Exato. Sim. Isso me relembra, há algum tempo eu escrevi um artigo, não cheguei a publicar, inclusive, sobre autocuidado e sobre a necessidade que nós temos de descapitalizar o autocuidado. Acho que a lógica do autocuidado hoje se inseriu muito, como Dom colocou, na lógica do skincare e na lógica do capital. Sim. E as nossas ancestrais, as nossas mais velhas, já exerciam o autocuidado de formas variadas, seja com um banho de assento, seja com, sei lá, algum tipo de produto no rosto, seja na babosa que passava no cabelo, no abacate. Eu acho que esse cuidado com o corpo, ele é uma resistência ao discurso racista de que as mulheres negras podem e devem aguentar tudo. Esse é um discurso extremamente adoecedor para a vida das mulheres negras. O Brasil, inclusive, foi denunciado em Durban por conta disso, por oferecer menos anestesia para mulheres negras na hora do parto. A violência obstétrica, por exemplo, tem assento com esse discurso, que aí se reverbera em uma prática. Esse discurso que as mulheres negras aguentam tudo, precisa resolver o mundo. E nós não precisamos resolver o mundo. Então, eu acho que esse processo, assim, dizer, se dê conta de si, é um grito de liberdade, assim, é um grito de liberdade moderno, de dizer, olha, não vou fazer, não vou dar conta, eu não vou conseguir, sabe? É um grito de resistência mesmo, diante dessa sociedade bizarra conosco, com o nosso emocional, né? Com a nossa saúde mental. Sim, sem dúvida. Tenho feito isso assim, sempre que eu posso. Tenho tentado cuidar de mim. Acho que é um ato de resistência. Sim, eu estava aqui lembrando do texto da Tia Má, né, do dia 20 de junho, né, que ela faz o questionamento, né, forte ou sobrecarregada, que vai justamente problematizar esse lugar de ser guerreira, né, essa mulher que é forte o tempo todo, que é fruto do processo de desumanização dos nossos corpos, né, a gente não pode nem sentir... a gente não pode questionar, porque são corpos que, inclusive dentro da política higienista que perdurou durante muito tempo no nosso país, é que nós aguentávamos mais dores, né? Nós éramos sujeitas que aguentavam passar por dor. Então, questionar isso também é importante, né? E aí, quando a gente está falando do exemplo do jornalismo, me atravessa muito, sabe, Luana e Milena, porque eu venho nessa luta assim, de pensar cada vez mais em como fomentar esse debate para que a gente tenha mais diversidade nas redações. É muito difícil, dentro das grandes redações, nós termos diversidade, aí pensando todos os marcadores de exclusão social. E aí, quando a gente faz o recorte de raça, é assustador. Tem redações desse país aqui que você conta de dedos.
a dedos, assim, quantas pessoas negras estão lá. E quando você vai pensando em hierarquias, né, de edição, de direção, nossa, é aí que a gente vai sumindo desses espaços completamente. Ano passado eu mediei uma mesa no congresso da Abrage sobre isso. E aí nós tínhamos a editora de um grande veículo e de um outro veículo que tem uma pauta muito centrada nos recortes de raça e gênero, mas que a redação desse veículo ela não tem diversidade. E aí elas estavam anunciando um programa de trainee para que tivesse mais. Enfim, a minha colocação foi de que eu tenho pressa, sabe? Eu tenho pressa, eu tenho urgência, que a gente possa ter redações mais diversas, para que esse tipo de capa, esse tipo de narrativa seja cada vez mais desconstruída e que a gente possa pensar outras narrativas, não só para as mulheres negras, né? Mas para toda a população que é colocada aí nesse lugar de muito sofrimento que é produzido pela própria sociedade. Perfeito. Para a gente finalizar, eu queria que vocês falassem, assim, enquanto mulheres negras, o que é que vocês almejam, assim, eu não falo nem para o futuro, porque eu acho que às vezes a gente fica muito trabalhando para um futuro, sabe? É importante trabalhar para o futuro, mas eu acho que a gente tem que pensar no nosso presente também, porque a gente está aqui agora. E eu queria que vocês falassem, assim, enquanto mulheres pretas, o que é que vocês almejam para esse presente de vocês, para essa geração, para as próximas. Bom, eu penso assim, sabe? Tem essa macro agenda aí que perpassa o futuro próximo e o futuro distante, né? Que aí a gente vai pensar mesmo em reparação, a gente vai pensar nessas visibilidades aí dessas estatísticas para poder mudá-las. Mas para além disso, enquanto mãe de uma criança negra, com cabelo crespo, sabe? Enquanto mulher, nordestina, negra, eu quero um Brasil diferente, sabe? Eu quero um Brasil onde eu possa ser mulher. Eu quero um Brasil onde minha filha possa ser criança. Porque para as crianças negras, esse lugar não é pensado, sabe? Por mais que você tenha um trabalho de valorização da identidade dela dentro de casa, com a maioria dos familiares, quando ela vai para outros espaços, quando ela está dentro dessa sociedade, você não está criando você não tem como criar numa bolha. E aí você vai lidar com aquilo que é muito doloroso, né? De ter que explicar certas coisas tão cedo para sua filha. O que eu queria era que a gente não precisasse fazer nada disso, sabe? Esse processo ter que começar cada vez mais cedo, porque ela precisa se preparar para lidar com isso. Eu não posso fingir que nada disso existe, porque isso existe, isso vai atravessar, isso vai me atravessar. E isso vai ter um impacto psíquico, social, na vida dela enquanto ser humano. Então eu gostaria de poder ser sem se preocupar tanto em estar o tempo todo firme, forte no enfrentamento, sabe? Você parece que não tem tempo de descansar. E isso tudo tem um impacto, sim, sobre sua saúde. Então, enquanto o Dom estava falando aí, eu estava pensando, assim, eu me veio muito à mente, inclusive porque completou agora 5 anos da marcha de mulheres negras que foi feita em Brasília, que foi um marco histórico aqui do movimento de mulheres negras. E o que eu penso enquanto mulher negra, o que eu desejo é o bem viver. Não apenas sobreviver, não apenas me manter viva, mas o viver bem. Isso significa viver em uma sociedade que não é racista, que não é sexista, uma sociedade que me permite o lugar da fragilidade, uma sociedade que me permite andar na rua
sem ser assediada, sem ser estuprada, uma sociedade que me permita estar no espaço acadêmico sem estar pensando o tempo inteiro se eu sou realmente boa. Eu acho que hoje é o meu principal desejo enquanto mulher negra, é viver bem, tanto fisicamente quanto mentalmente. E aí você falando, Luana, me permita, assim, eu acho que todos os nossos desejos, né, assim, do que a gente almeja, tem muito a ver com essa nossa trajetória, né? Bem viver, querer bem viver. Eu tenho a certeza que essa não é um desejo de uma pessoa branca, com poder aquisitivo. Ela não se preocupa com isso porque isso está dado para ela assim, desde seu nascimento, né? Apesar de todas essas questões que envolvem o social de alguma forma atravessarem ela não vai ter o tipo de preocupação que nós temos. E aí eu fiquei pensando no poema, se vocês me permitirem, do poema de Conceição Evaristo, né? Que diz o seguinte, o nome do poema é Vozes Mulheres. O poema diz assim: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta. No fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas e engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Eita, esse poema! Conceição nos contempla muito, assim, né, com esse desejo de futuro e nessa esperança de uma vida melhor, de um bem viver. Demais, eu adoro. É isso, né? Eu acho que depois desse poema a gente tem que encerrar, né? Dona Dominique me fazendo chorar aqui. Oh. É isso, agradeço muito a presença de vocês, que a gente possa estar juntas sempre, nos fortalecendo e almejando dias melhores, né? Muito obrigada. Obrigadão, Mi. Tchau, Luana. Tchau, Plena. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, gente. Tchau.